paz, boa noite a todos. A mensagem que nós vamos meditar hoje está no Evangelho de Marcos. E como eu já estava no mês todo de março falando sobre personagens, bíblicos, mais precisamente mulheres, levando em conta o mês da mulher, decidi falar sobre mulher que tem uma importância muito grande para nós como cristãos, para que nós possamos tomar como exemplo, Maria, a irmã de Lázaro e de Marta. Ainda também levando em consideração o que nós viemos aprendendo, sobre a paixão de Cristo nesse mês que passou, até a Páscoa, a crucificação de Jesus. Eu acho que é pertinente para que a gente possa também meditar mais um pouco sobre esse tema, No capítulo 14 do Evangelho de Marcos, nós podemos observar que é um ponto de partida desse evangelista para trilhar esse caminho da paixão de Cristo, do seu sofrimento até a sua crucificação. E nós iremos ler o versículo 1 ao 9, para que a gente possa então meditar em cada versículo e meditar nisso para a nossa vida. Então, Evangelho de Marcos 14, a partir do versículo 1. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Versículo 3. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês estão a incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Glória a Deus. Que o Senhor possa falar conosco, que o seu Espírito possa ministrar aquilo que nós precisamos para que seja feita a vontade do Senhor em nossa vida. Bom, como introdução a esse início da paixão de Cristo, todo esse desenrolar da missão do Senhor para que ele fosse crucificado, como ele já vinha predizendo para os seus discípulos, de forma introdutória, é mencionado que esse relato feito por Marcos se deu 2 dias antes da celebração da Páscoa, e da festa dos pães sem fermento. É bom observar que essa festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermentos eram 2 festas, 2 em uma. E no tempo de Jesus eles meio que uniram essa festa, e durante 7 dias eles celebravam essa festa da Páscoa. E durante esse período, muitas pessoas vinham de diversas regiões, de diversos povos vizinhos, para celebrar, para participar dessa festa, para estar lá no templo, que era um lugar sagrado, E durante esse período,
principais, né, sacerdotes, escribas, né, aqueles que tinham uma autoridade política religiosa, que estavam, né, no comando do Sinédrio, eles estavam tramando, né, uma forma de como prender Jesus. E a forma que eles tinham era de buscar falsos testemunhos, né, para que de alguma maneira ele pudesse ser pego e consequentemente julgado para ser punido com a morte, né? Mas eles, fazendo parênteses, eles não imaginavam que diante dessas todas essas combinações, né, que eles buscavam fazer, que eles simplesmente estavam cumprindo a agenda do Senhor. Como o próprio Cristo falava, ele estava a caminho de ser crucificado, né? Mas aquilo que o homem, né, por mais que ele estivesse fazendo de uma maneira perversa, né, usando falsidade, pegar ele a traição, mas Deus estava no controle e continua estando no controle de todas as coisas. Então é importante a gente mencionar esses dois versículos, porque em seguida o próprio Cristo ele fala, né, que aquela unção, né, aquele perfume derramado sobre ele era uma maneira de seu corpo ser preparado para a morte, né? Algo que ele não teria, porque realmente ele ia ser pego de maneira covarde, de maneira que não haveria como ele ser preparado, não haveria tempo dele ser feito uma preparação, vamos dizer assim, uma celebração para que ele fosse colocado lá no seu túmulo, né, numa caverna, num lugar que ele seria guardado no seu corpo. E interessante que o Marcos ele faz tem aqui um paralelo, ele contrasta, né, esse ambiente lá em Jerusalém, onde os líderes, né, os fariseus, os escribas, eles estavam lá, mas eles estavam preocupados, porque como havia essa multidão, eles tinham aquela esperança de que em algum momento lá na festa o Messias iria aparecer. E diante também do domínio dos romanos, era possível que houvesse uma rebelião, houvesse uma revolta, e aí isso seria totalmente inconveniente para eles, né? Porque eles queriam continuar com aquele poder, com aquela influência, e Jesus era uma ameaça para eles, né? Eles viam Jesus como uma ameaça. Então, a partir do versículo 3, passagem que Marcos já relata na cidade de Betânia, que fica mais ou menos meia hora de caminhada, né, de Jerusalém para Betânia, próximo. Lá era o lugar que, corriqueiramente, quando Jesus ia para Jerusalém, ele ficava lá hospedado, né, lá onde ele tinha os amigos, Lázaro, as suas irmãs, né. E aqui também, nesse caso, Marcos cita Simão o leproso. Nós sabemos que ele não era mais leproso, né? Ele provavelmente foi curado por Cristo, né? Mas esse título leproso, como lá eles tinham muitos homens com o nome Simão, lá era muito vasto esse nome, então eles normalmente usavam ou o sobrenome, o nome do pai, ou alguma característica, nesse caso aqui a doença, para diferenciar quem era a pessoa, né? No caso, ele citou. Então, quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. É interessante que aqui fala que é um frasco, né, feito de alabastro com um perfume muito valioso, que é de nardo. Esse perfume é um perfume que não era comum lá na região, né, da Palestina, e provavelmente isso era de uma planta que era retirada na Índia, né? Então era muito valiosa, e além de tudo o nardo era puro, né? Então ainda mais valioso. E essa mulher que Marcos cita, ele não cita o nome dela, mas em João, no capítulo 12, nós sabemos, né, pelo relato do apóstolo João, que se trata de
Maria, né, irmã de Lázaro, né, que foi ressuscitado por Cristo, e de Marta. E nós podemos ver aqui que ela, nesse ato, né, ela meio que trouxe uma surpresa naquele local, né, porque ela estava num local de refeição, né, onde todos estavam reunidos ali em um momento de harmonia, e a Maria, ela chega, né, de uma maneira inesperada, com um desejo de fazer algo por Jesus, algo que nós vemos que nenhum outro havia feito, né? Nós vemos que ela não abre o frasco para derramar, para pingar do perfume, ela quebra esse vaso e derrama completamente na cabeça de Jesus. Nós vemos aí que ela fez, né, algo para honrar o Senhor, algo para realmente para mostrar um sentimento de gratidão, de adoração, de reverência para com o Senhor, e que lhe custou tudo, né? Ela derramou totalmente, por completo esse perfume, e nós sabemos que aqui em seguida, no versículo 6, que esse perfume ele tinha mais ou menos um valor estipulado em 300 denários. Esse valor daria para a época em torno de um ano de um trabalhador. Quem é que vai trabalhar um ano para comprar somente um perfume, né? E provavelmente isso seja algo que já vinha da família, uma herança vem da mãe, enfim, era algo que era um patrimônio, né? Como naquela época você não guardava dinheiro, você guardava bens que você pudesse utilizar em algum momento que você realmente precisasse. E ela pegou esse bem que era valioso, que para ela era uma economia que, como a gente pode imaginar que veio já de sua família, também tinha um valor sentimental, né? Então não tinha um valor material, mas um valor sentimental, que muitas vezes é bem maior do que um valor material, né? Porque é algo que é inestimável, cada um, né, dá um valor de acordo com o seu sentimento, né? com o que representa para você. Mas diante dessa situação, podemos observar no versículo 4, versículo 5, lendo, a gente observa: alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. A gente pode observar aqui que os discípulos, né, aqueles que estavam ao lado de Jesus, né, que se surpreenderam com aquela atitude, eles, além de ficarem surpreendidos com o ato, né, que era incomum, né, eles se indignaram, se revoltaram com Maria e oprimiram ela realmente pelo seu ato de amor para com Cristo, né? E a gente pode também imaginar que, por estar naquela época da Páscoa, existia aquele sentimento de ajudar os pobres, de ajudar os necessitados. Era um momento que realmente eles refletiam em relação a isso, e seria até oportuno, seria algo justo, né? Entretanto, eles não pararam para pensar que eles poderiam, né, ajudar em qualquer momento, em qualquer outra circunstância dos necessitados, mas que o que ela estava fazendo era um ato superior a ajudar o necessitado. Ela estava fazendo cumprindo um mandamento que era transcendente ao mandamento de ajudar o próximo, né? Ele estava fazendo algo para Deus, né? Era um mandamento supremo, né? Que era amar a Deus, honrar a Deus, e eles colocaram Jesus como alguém digno de receber essa honra, né? E eles pode ter, a gente pode imaginar se eles estavam realmente sendo sinceros, né, nesse argumento, mas segundo o relato de João, pelo menos Judas não era, né? Judas ele roubava o dinheiro que estava na bolsa, ele carregava essa bolsa, né? Mas o mais importante que a gente pode meditar aqui é que eles não tiveram cuidado, né, de observar que estava sendo feito para Cristo, né, para o Messias, que eles deveriam ter tomado essa atitude, mas quem tomou essa atitude foi
Maria, né? Uma mulher que a gente pode tirar várias lições, né? Tem outro relato dela aos pés de Jesus, ouvindo a ele, né? Onde Maria, ao ouvir a Cristo, né? Deixava de ajudar a sua irmã Marta. Marta vem a repreender a Maria e pede a Cristo para que venha a repreendê-la também, e ele vem a elogiá-la, que ela estava, né, ouvindo aos seus pés. Então ela tinha escolhido a melhor parte. E da mesma forma no relato onde ela vai até Cristo, né, quando ele retorna, quando Lázaro já tinha morrido, né, e ela vai até os pés dele em um sentimento de tristeza, né, e se derrama para a pessoa certa, que era Cristo, né. Então ela tem muitas coisas que a gente pode tirar como lição para a nossa vida cristã. E aqui é mais um desses atos que ela praticou, que nós podemos aprender muito, né? E diante de toda essa crítica que ela recebeu, dessa repressão, né, que ela recebeu, que nós podemos observar que ela tinha uma noção de que ela poderia ser repreendida da forma que foi, mas ela não ligou. Ela ligou simplesmente para agradar ao Senhor. Ela não ligou para que as outras pessoas iam falar, né? E tanto que em seguida, após toda essa agitação dos discípulos, né, contra ela, o próprio Jesus, a partir do versículo 6, ele vem entrar em sua defesa. E ele fala, né: deixem a mulher em paz, porque vocês estão a incomodando, né? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. A gente vê, né, o quanto Deus, ele nessa situação, Cristo, né, ele entra na defesa da Maria, né, e ele vê a intenção do que ela fez. Ele não estava preocupado exatamente com o que ela deu, né, o que ela presenteou a ele, mas com a intenção do seu coração. Fazendo paralelo até com a viúva que deu 2 moedas, né, 2 moedas mais de menor valor, para ela era tudo, né, para os outros poderia não valer nada. Porém, Cristo viu, em comparação com outros que teriam dado mais, mas ele disse que ela foi quem fez tudo, né? Ela deu o que tinha. E da mesma forma, Jesus recebeu, né, e deu significado a esse ato de Maria, porque nós não podemos imaginar bem o que é que se passava na cabeça dela, se era só um sentimento realmente de gratidão, de amor, ou se ela tinha já alguma noção, uma noção diferente do que os discípulos tinham em relação à sua morte, que já se estava próxima, né? Mas mesmo ela não tendo essa noção, o próprio Jesus, ele se encarregou de dizer que ela preparou o seu corpo para a sua crucificação, né? Ela ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. E nós podemos ver que ela fazer tudo que pôde para o Senhor, ele recebeu aquilo, né, com gratidão, ele apreciou aquilo, né, e é isso que ele busca de nós também, que nós possamos fazer tudo do nosso coração, independente se algo que aos olhos humanos seja de grande valor ou pequeno valor. Aqui para os olhos humanos era de grande valor, porém isso era o que menos importava para ele. O que realmente importava era a sua intenção, né? O seu amor derramado para com o Senhor, o seu sentimento de humildade, gratidão e de humildade realmente de se ajoelhar aos seus pés, né? Pegar os seus cabelos, né? E vir a lavar os seus pés com aquele perfume. E no versículo 9, Jesus fala: em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Nós podemos perceber que Cristo, ele vislumbra esse ato, além do que ele falou no versículo anterior, né, que era de
de seu corpo ser ungido para a sepultura, né? Mas ele vislumbra aquele ato como algo que seria além, né? Que propagaria, sendo o início, né? O início do seu evangelho a ser propagado por todo mundo. Como ele fala aqui, que como hoje nós estamos aqui fazendo, né? Que o ato que ela teve, né, derramar esse perfume, né, sobre a cabeça de Jesus, seria lembrado e pregado em todo mundo, né? E seria contado, né, o que ela fez. E isso é muito interessante que nós venhamos a meditar, para que a gente possa dar a devida importância àquilo que nós fazemos para Deus. Se nós fazemos realmente o nosso melhor, se nós damos só o resto, né? Se nós damos só o que sobra. Então, diante desse texto, a gente pode fazer algumas aplicações, né? A gente pode refletir sobre a atitude que ela tomou. Primeira aplicação que nós podemos fazer é que Maria, ela deu o seu melhor para Jesus. E aí nós podemos nos perguntar: nós temos dado o nosso melhor para Jesus? E outro ponto também que nós podemos aplicar, que o seu ato foi sacrificial. Ela deu tudo que tinha, ela deu sem reserva, né? E o que é que nós temos feito para Deus, que pode ser considerado, pode receber esse selo de sacrificial? Nós temos feito somente algo por fazer, ou nós temos feito realmente renunciando nosso eu para realmente fazer, para agradar, para honrar, para glorificar a Deus? E outro ponto que nós podemos aplicar e meditar é que ela fez tudo aquilo apesar das críticas, né? Ela fez para agradar a Jesus. Ela se preocupou em agradar a Deus, e não em o que ela iria ouvir, né? Ou o que ela iria receber dos críticos, né? Então a gente tem que pensar isso. A gente está mais preocupado com a nossa reputação, né? Ou nós estamos mais preocupados em agradar a Deus? Que a gente possa agradar a Deus acima de nossa reputação, e que a gente possa perder diante das pessoas. Outro ponto é que ela fez para a pessoa certa no tempo certo. E como o próprio Cristo falou, né, ela ungiu seu corpo antecipadamente para a sua morte, algo que não foi possível ser feito depois. Então ela fez para a pessoa certa no momento certo. Então que a gente venha a pensar: nós estamos fazendo a vontade de Deus no tempo certo, para as pessoas certas? Nós estamos deixando de fazer a vontade de Deus, de falar da palavra de Deus, de estender a mão para quem necessita, de ser sal da terra, luz do mundo? Nós estamos deixando de valorizar a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos deixando de falar palavras que possam levar essa pessoa a entender que nós a amamos, que nós estamos ali para o que deve. Muitas vezes a gente para refletir, quando alguém morre, é que a gente vem ver essa pessoa falar: aquela pessoa é boa, aquela pessoa é maravilhosa, não mais essa pessoa. Mas quando ela estava em vida, ela não falava, né? Então que a gente venha a fazer essa reflexão: nós estamos fazendo o que nós podemos fazer na hora certa, como Maria veio a fazer nesse ato para com Jesus? E por fim, é importante a gente meditar que aquilo que ela fez teve um legado, né? Teve um reflexo da eternidade, né? Para outras gerações, que o próprio Jesus fez questão de deixar claro que o que ela fez iria ser, né, levado em conta, que seria pregado para todo mundo. E a gente também pode fazer essa reflexão: o que é que nós temos feito que será um diferencial para outras gerações? O que é que nós temos feito de diferença, né, para o nosso meio, para a nossa igreja, para a nossa família, para nossos amigos, para os colegas de trabalho? Que a gente possa fazer, né,
tomar atitudes que venham a refletir de forma positiva para as outras gerações, né? Então, que a gente venha, em cima desse exemplo de Maria, refletir se nós estamos sendo cristãos, discípulos, conforme a vontade de Deus. O que é que podemos mudar? O que é que podemos melhorar? Então, que nós venhamos a pedir ao Senhor, que venhamos a pedir que Ele nos abra os olhos, nos dê discernimento para compreender a sua vontade, nos dê entendimento pelo seu Espírito para, ao meditar na sua palavra, entender qual é a vontade dele para nós, e a partir disso nós venhamos a servir o Senhor de uma maneira sacrificial, de uma maneira dando tudo o que nós podemos para a glória dele, para a honra dele, e que nós, diante disso, né, nós venhamos a ser felizes, né, porque nós estamos servindo a ele da maneira correta. Amém? Amém. Obrigado, Alisson. Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé.